E você aí, já ouviu falar de intraempreendedorismo? Então, esse conceito, gente, consiste em estimular a atitude empreendedora dos funcionários de uma empresa, com o objetivo de promover a inovação, a melhoria de processos, produtos e serviços da organização. No intraempreendedorismo feminino, as mulheres em posição de liderança são essenciais para propor e criar novas iniciativas para a empresa. Vamos saber mais sobre isso conversando agora ao vivo com a Camila Parani, que já está aqui conectada com a gente no Money Times para falar mais sobre esse conceito. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você. Que bom ter você no Money Times. Nath, querida, tudo bem? Boa tarde a todos que estão por aí. Vamos lá, Cami. Vamos, para deixar todo mundo alinhadinho, começar explicando o que é esse tal de intraempreendedorismo, né? Um palavrão, mas que envolve um conceito que é muito interessante. Na verdade, assim, o empreendedorismo, né, no final das contas, é você fazer acontecer, né? Mas ele implica naturalmente a você ter ali um CNPJ, né? O intraempreendedorismo é quando a inovação, o fazer acontecer, ele está dentro da empresa. O que isso quer dizer? Por exemplo, Nath, você trabalha na CNBC. Então, você precisa fazer acontecer, né? A gente sabe de todo dia a dia, né? Quantas vezes perde o sinal, quantas vezes um convidado não vai, quantas vezes em cima da hora, né? Você precisa ali lidar com todas as variáveis e ainda assim fazer acontecer. Então, o intraempreendedorismo... Acho que travou o sinal da Cami, estava dando um tempinho para ver se voltava, mas acho que não. A gente vai resolver essa questão quando tiver tudo certinho, a gente volta com a Camila. Enquanto isso, vamos falar, né, de um destaque do site da CNBC na tela para você. Ó. Pesquisa da CNBC. Tarifas de Trump não levarão as cadeias de suprimentos de volta aos Estados Unidos. Empresas farão viagens globais com tarifas baixas. Destaques dessa reportagem da CNBC são os seguintes. A publicação diz que a maioria das empresas afirma que os altos custos vão impedir essas empresas de transferir a produção de volta para os Estados Unidos. E, se o fizerem, 81% esperam que a automação seja favorecida em detrimento dos trabalhadores. Quase metade dos respondentes aí a essa pesquisa diz que a relocalização dobraria os custos e que a guerra comercial do presidente Donald Trump tem mais probabilidade de dar início a uma nova busca global por regimes de tarifas baixas. No curto prazo, 61% dos entrevistados disseram que os aumentos de preços estão chegando e a demanda do consumidor diminuirá, com a recessão sendo o cenário base para 63% dos entrevistados. Olha só, números bem impactantes, né, dessa pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar e aprofundar, né, os dados sobre ela com o Felipe Machado, mas parece que a Camila Parani está de volta. Vamos ver se está funcionando direitinho. Cami, agora vamos. Você me escuta bem? Acho que vamos. Você me escuta bem? Vamos lá. Pois é, empreendedorismo é exatamente o que acontece agora, entendeu? É isso, a gente persiste, né, Cami? A gente vai contornando. E pelo que você estava falando, o que me veio à cabeça, Cami, foi aquela coisa de vestir a camisa mesmo, é meio por aí. Na verdade, assim, além de você vestir a camisa, né, é importante fazer acontecer. Só que por exemplo, a Natura é um ótimo exemplo disso. Né? A Natura, ela conseguiu trazer programas novos, como, por exemplo, a Amazônia Viva, que teve mulheres à frente, que propuseram ali novos modelos de cadeia produtiva. Teve um impacto socioambiental imenso. Então, no final do dia, quando você olha entre ter um CNPJ ou trabalhar dentro de uma empresa, aí é quando o intraempreendedorismo acontece. Ô, Cami, e mulheres que tentam fazer, né, promover iniciativas ali de projetos dentro das empresas se queixam muito, segundo a pesquisa, de falta de oportunidades para isso, né? O que está pegando e o que uma mulher precisa ter para empreender dentro da empresa, né? A gente está falando de quais skills e quais pontos de partida? Não é sobre falta de talento, acho que é importante deixar claro, né? É sobre falta de espaço legítimo.
E isso, o que, que precisa? Precisa ter consciência, mudança de mentalidade e ação cada vez mais da alta direção, dos C-levels, né? Como, na verdade, a gente vê que a mulher ela precisa, muitas vezes, provar para poder inovar, e lembrando que inovação, né, via de regra, ela acontece quando traz um resultado. Então, o que, que ela precisa cada vez mais fazer? Ela precisa entender que a geração de novas ideias, ela não vai vir do nada. Então, ela tem que, muitas vezes, cavar dela. Uma outra coisa importante, precisa fazer política, mas não é a política que você necessariamente você vê a política propriamente dita. A política é você conseguir não só cavar os espaços, mas entender quem são os pares que podem viabilizar isso acontecer. Porque muitas vezes a gente só fala de networking, mas o networking ele também tem que acontecer dentro da empresa. Você precisa cada vez mais entender quem são as pessoas que vão comprar a tua nova ideia. E proatividade, né, Nath? Exatamente. Proatividade junto com se capacitar. Quantas vezes você precisou se capacitar, você precisou entender o que estava acontecendo dentro da Times Brasil, do licenciado exclusivo da CNBC, para você fazer acontecer. Exatamente. O tempo inteiro, né, Cami? O tempo inteiro. Isso faz parte, porque se você parar para pensar, a diretoria ela não pode sair aprovando tudo, né? Os C-levels eles não podem sair aprovando tudo, porque eles também enfrentam suas próprias limitações. Então, é tirar a mulher dessa coisa que ela precisa estar se provando o tempo inteiro, tirar a mulher desse lugar que ela precisa, que ela acha só das estatísticas e falar assim, poxa, mas como é que eu posso evoluir? O que eu preciso fazer para poder evoluir? Perfeito. Mais algum ponto para fechar? Eu tenho uma pergunta para a gente finalizar essa conversa, Cami. Que tipo de empresas a gente pode trazer assim que são mais abertas ao intraempreendedorismo? Dá para fazer esse recorte? Dá, claro. São empresas que, naturalmente, são as empresas que sabem que projetos, que elas conseguem cada vez mais fazer projetos e que projetos estejam na cultura. Porque, imagina só uma empresa onde trabalhar em cima de projetos, a pessoa fala, ou se leva, a liderança fala assim, não, aqui a gente não projeto, a gente só faz o feijão com arroz. Então, esse é o primeiro de tudo. Empresas que têm uma visibilidade maior sob o ponto de vista da comunicação, ou seja, que são mais abertas para a comunicação, ou seja, né, eu consigo falar não só como liderança, eu preciso falar como a média liderança, e eu preciso também falar com os analistas, os estagiários, né? Então, se você parar para pensar, o Facebook lá nos primórdios, aquele botãozinho do like, ele foi estabelecido dentro de um hackathon de um estagiário. Olha que legal. Foi um estagiário. Foi um estagiário. Agora, né, aquela coisa também, né? Todo mundo muitas vezes quer ter um projeto, mas todo mundo não quer ter o ônus e o bônus de ter um projeto que faça sentido. E o terceiro ponto é você entender que, ora, se eu tenho ali uma proatividade, se eu tenho demanda de comunicação, se eu tenho uma cultura que faça sentido, como que eu vejo, não só esses 3 pilares, mas como que eu vejo a liderança trabalhando, mas trabalhando nos budgets que sejam suficientes para que não só prova de conceito, né? Eu falo assim muito de POC, né? Proof of Concept, né? Provas de conceito que nada mais são do que projetos, mas que são projetos que são onde visibilidade e ainda assim, no final das contas, pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, sob o ponto de vista financeiro. Que legal. E aí a gente fica, né, com cada vez mais chance de ter inovação, né, quando estabelece essa relação, né, de confiança, de estímulo e melhoria de processos, né, Cami? Aí assim, só para finalizar, acho que é importante a gente dizer assim, que tem as estatísticas, a gente não pode fechar os olhos com relação às estatísticas, mas também assim, se a mulher ficar parada nas estatísticas, ela também não vai a lugar nenhum. Então, é suar a camisa,
batalhar a sola de sapato. A metodologia que eu mais gosto é a sola de sapato. Tem milhões de outras, mas a metodologia que eu gosto de falar é gastar a sola de sapato. Maravilhoso, Cami. Muito obrigada, viu, por mais essa aula. Então, Camila Farani esmiuçando empreendedorismo e, para além disso, a camada aí do feminino dentro desse universo. Obrigada, Cami. Até a próxima. Boa tarde para você. Obrigada, gente. Obrigada.